A S News tem o prazer de entrevistar o médium Divaldo Pereira Franco, que está em Sorocaba, para trazer mensagem da espiritualidade para você que realmente espera um mundo melhor, um Brasil melhor. Nós queremos agradecer aqui também toda a diretoria da União Sorocabana Espírita, o seu presidente, o Hélio, também o diretor de eventos, Ricardo Alonso, que nos possibilitaram este contato com o Divaldo. Seja bem-vindo a Sorocaba, Divaldo, é um prazer recebê-lo. Obrigado. Divaldo, hoje existe uma grande preocupação em relação ao futuro do Brasil e como o brasileiro também deve enfrentar esse momento. Como que o senhor analisa todo esse contexto e que mensagem é importante deixar a todo brasileiro? Nós devemos pensar globalmente. A criatura humana perdeu o endereço de Deus. É o conceito de um filósofo inglês chamado Thomas Hardy, que o enunciou há 250 anos. Utilizando-me do pensamento desse notável inglês, eu diria que o ser humano perdeu o endereço de si mesmo. Nós perdemos o objetivo psicológico da vida. E o admirável psicólogo norte-americano, também teólogo, Dr. Rollo May, disse que a atualidade está atormentada entre 3 fatores essenciais: o sexismo, o individualismo e o consumismo. Somos uma sociedade consumista porque somos vazios existenciais. Procuramos preencher o nosso estado interior com coisas. O que disse muito bem o Dalai Lama: no passado as coisas foram feitas para serem usadas e as criaturas para serem amadas. Hoje os objetos são amados e as criaturas humanas usadas. Nós perdemos aquele direito da afetividade, porque nos tornamos pessoas descartáveis diante das necessidades individualistas, de que as criaturas desejam gozar sem se preocupar com a realidade do ser existencial que são. Dessa forma, essa crise que abala o Brasil e que abala o mundo é a crise moral da criatura humana. Não se trata de uma crise coletiva, mas é o indivíduo que se perdeu a si mesmo, por consequência ao grupo que estava e por efeito à sociedade. No Brasil, felizmente, vivemos uma hora de revivescência de valores éticos. Estávamos acostumados à corrupção. Eu, por exemplo, estava tão acostumado a essa maneira de corrupção nacional que acreditávamos que nós éramos pessoas honradas, que éramos um povo que merecia respeito. Mas diante dessa Operação Lava Jato, eu continuo com a ideia que merecemos respeito. Principalmente agora, quando um grupo de jovens procuradores, delegados, juízes e pessoas não vinculadas às tradições da indignidade resolveram-se respeitar a Constituição brasileira e mostrar que existe caráter e que pessoas que atingiram o topo e que alcançaram as altas posições nada mais o fizeram do que colocar a máscara, a persona psicológica e, no entanto, caminharem nos baixos riachos da miséria humana e da indignidade. Então eu considero que é um momento nobre de prosperidade, em que as novas autoridades sabem que o proceder bem é um dever e que recebem salários, aliás, excelentes para manter uma conduta digna. Então este problema não é do Brasil, é problema da criatura humana. Acabamos de ter uma grande surpresa com as eleições norte-americanas. No entanto, nós devemos considerar que é o direito democrático que todos têm e respeitar o novo candidato, porque nunca poderemos saber o que a pessoa se transforma quando chega ao poder. Nós podemos considerar, Divaldo, que no caso também toda a Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, Rodrigo Janot, são pessoas que também estão tendo uma proteção da própria espiritualidade, ou seja, isso faz parte de um movimento também espiritual, podemos assim dizer? Sem a menor dúvida. Todos nós nascemos sob a proteção de entidades nobres, de alto coturno. E é natural que esses missionários da ordem do bem consigam trazer novas ideias, porque a humanidade progride hoje de maneira geométrica, não mais aritmética como ontem. E nós necessitamos de crescer moral e espiritualmente. Acreditamos que todos aqueles, não apenas citados, que se dedicam ao bem, estão sob a proteção divina dos céus. Refiro-me aqui à entidade máxima que é Deus, que naturalmente o progresso é uma lei natural e ninguém a pode deter.
Aqueles que não corresponderem ficarão à retaguarda. Eles estão muito inspirados e esperamos que continuem assim como exemplo às novas gerações. Divaldo, faltam poucos anos para a data limite, 2019, para que se cumpram aí as previsões de Chico Xavier, para que tenhamos aí uma transformação planetária positiva. E vamos de fato conseguir, porque muito nos preocupa ainda, a gente vê o terrorismo, a guerra, governantes procurando provocar uma desestabilização mundial no cenário. Eu confesso que a data limite para mim é uma expressão muito vaga. Primeiro, porque a divindade não estabelece uma data limite para a destruição. Para que haja uma renovação imediata, aliás, o texto de Allan Kardec, deve haver uma destruição. Está em O Livro dos Espíritos, na lei do mesmo nome. Acredito que o Chico se haja referido a um período, não a um dia, a um ano. Mesmo porque os espíritos nobres, que eu saiba, não assinaram determinadas datas, porque depende muito do livre-arbítrio. Vamos supor que eu tenha a fatalidade de uma morte de tal natureza. Mas se eu tenho méritos, eu modifico o meu karma, porque o bem anula o mal. A depender da nossa conduta, poderemos postergar essa denominada data limite e outras que nos venham a acontecer, como periodicamente sucede. As informações ditas proféticas, com este caráter das parcas da mitologia grega, da destruição. Mesmo porque nós não nos deitaremos à noite e acordaremos ao dia seguinte aos beijos. A transformação moral é um período muito largo. Suponho que os que estão expondo essa ideia, aliás muito bela, desejam que pelo menos a partir daí modifiquemos-nos. E ao nos modificarmos lentamente ao largo dos séculos, venhamos a ter uma alteração para o que Allan Kardec denominou, desde 1868, a mudança para o mundo de regeneração. Aliás, no capítulo de A Gênese, capítulo número 14, Allan Kardec diz, ipsis verbis, que uma geração velha estará lutando contra a geração nova. Nós vemos aí, como você disse, o terrorismo, a desagregação da família, o excesso de sexo, portanto, no erotismo desnecessário, as ambições humanas desvaradas, os sentimentos torpes, parece que está dominando, mas nunca houve tanto amor no mundo como hoje, nunca houve tanta solidariedade, nunca tanto se preocuparam quanto os tantos. Ocorre que a grande imprensa valoriza muito mais o crime que divulga do que as ações nobilitantes que são apenas citadas, en passant, sem maior preocupação. Então, na minha opinião pessoal, a data limite é um milênio, até atingirmos a transformação moral e alcançarmos esse estado programado para uma vida sem os dissabores que hoje nós esperamos na Terra. Para concluir, Divaldo, que mensagem você deixa para o sorocabano? Que vale a pena amar. Somente quando amamos, atingimos a maturidade psicológica. Carl Gustav Jung, o grande psicólogo suíço, autor da psicologia analítica, diz que a nossa vida tem que ter um sentido psicológico. E ao mesmo tempo, Viktor Frankl, o notável psiquiatra austríaco, que sobreviveu aos campos de concentração, inclusive Auschwitz, assevera que a vida que não tem um sentido psicológico, que não tem um objetivo, é uma vida vazia. E que esses indivíduos pesam na economia da sociedade. É necessário, portanto, que nós sejamos aqueles que amemos. Não importa que o outro nos ame, importa que nós amemos. O importante é nos despirmos do ódio, do ressentimento, da mágoa, da maledicência, do adultério, da conduta sonegada, a aparência, a persona e a realidade, o self, fazerem uma fusão em que o indivíduo, a sua aparência e a sua realidade sejam mais ou menos equilibradas. Então eu diria aos caros telespectadores, aos caros amigos que nos vão ler através do Face, para que sejamos todos nós, aqueles que amamos, não guardando ressentimento. Porque isso é bom para nós. Quem guarda ressentimento tem problemas respiratórios. Quem guarda mágoas tem problemas digestivos. Quem guarda sentimentos vis tem distúrbios emocionais.
Quem não age de maneira correta cai em depressão. São fenômenos da moderna neurologia. A nova psiquiatria assevera que nós somos donos da nossa saúde e que a saúde é o resultado de vários fatores. Não mais ter um corpo saudável, mas ter, sobretudo, uma emoção saudável. A saúde é, do ponto de vista da Organização Mundial, nada mais, nada menos que o equilíbrio emocional, a harmonia orgânica, situação econômica e solidariedade. Nós podemos ter muito dinheiro e não ter paz interior. Poderemos ter uma colocação social relevante e estarmos magoados conosco mesmo. Então, diria aos nossos caros amigos do Face, que sejamos aqueles que, nos utilizando deste admirável instrumento que é a comunicação virtual, evitemos as fofocas, a maledicência, as acusações, as notícias mentirosas, para não entorpecermos o mundo, que evitemos a pedofilia, que nos evitemos dos sites que corrompem. Qual o prazer, se não patológico, de alguém escondido na intimidade da sua casa, corromper crianças, levar mensagens de corrupção moral a adultos que já são atormentados? Então Deus coloca em nossas mãos armas poderosas que nós convertemos em instrumentos de destruição. Normalmente se pede para que o mundo se desarme. Não resolve o problema, porque nós sem armas começamos a jogar pedras uns nos outros. Nós temos que nos desarmarmos uns contra os outros para podermos amarmos uns aos outros. Divaldo, muito obrigado pela sua presença, por ter nos recebido. Que a espiritualidade, o Pai Maior, continue nessa sua presença maravilhosa, levando luz ao brasileiro e ao mundo, que é o que nós precisamos, e principalmente a paz. Muito obrigado por ter nos recebido. Sou eu quem agradeço aos nossos queridos amigos do Face. Muita paz. Obrigado. Muito obrigado.